A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor William Azevedo e eu tenho uma grata satisfação de receber no nosso podcast um grande homem de Deus, pastor Marco Lacerda, pregador do Evangelho, teólogo, escritor, conferencista, tem sido um referencial para a nossa geração, um verdadeiro servo de Deus que tem levado a mensagem da cruz por onde tem passado. Eu quero cumprimentar meu amigo, pastor Marco, com a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor William Azevedo. Paz do Senhor para todos que estão ligados aqui no seu podcast, que tem acompanhado. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, tanto pelo convite, em ser privilegiado em poder participar aqui dessa conversa, e também pela vida dos nossos telespectadores, aqueles que têm sido grandemente abençoados através da sua vida e desse programa. Amém. Meu amigo, pastor Marco, hoje nós temos um desafio, falar acerca de um personagem bíblico que geralmente quando nós pronunciamos o nome dele já traz aquela imagem negativa, e eu sei que Deus vai lhe usar aqui para nos esclarecer. Todas as pessoas que têm essa dúvida, foi um dos 12 apóstolos que teve o privilégio de andar com Jesus, porém acabou através das suas escolhas se desviando do propósito. Seria Judas o homem predestinado a ser o traidor, pastor Marco? É sobre esse camarada que a gente vai falar hoje. Eu queria que o senhor esclarecesse a princípio quem foi Judas. Bem, como o senhor já nos antecipou, o nome Judas, ele, após o Judas, do Novo Testamento, ele vem carregado de alguns adjetivos pejorativos, e hoje ele é sinônimo de maldição, Obviamente, ninguém em sã juízo vai colocar o nome do seu filho de Judas, Verdade. Se naquela época já havia bastante preconceito, hoje muito mais. O camarada sofria um bullying na escola, uma palavra um pouco mais moderna. Sofreria muito bullying na escola e, claro, dentro de um ambiente religioso, ele não seria muito bem visto, bem aceito. Olha, Judas aqui, seria consequentemente vai ver um Judas, alvo de muitas piadas. Mas Judas, biblicamente falando, é um nome bastante popular, que Judas do grego é Judá em hebraico, Então havia vários Judás, o Judá, o patriarca, e daí por diante existem muitas pessoas que vieram com esse nome. Tanto é que na época do Judas Iscariotes, nós também temos vários outros Judas. Por exemplo, Judas Tadeu, que era também apóstolo de Jesus, que era Tadeu. O Tadeu tomou mais forma do que o Judas, Judas Iscariotes acabou tomando mais... Pastor Marco, e o Judas do capítulo 1 do Novo Testamento? Só tem um capítulo, pertinho de Apocalipse. Quem seria esse Judas? Não fugindo aqui do nosso assunto. O Judas lá de Mateus capítulo 1. O Judas que tem um livro no Novo Testamento. Sim. Próximo Apocalipse. Exatamente. Esse Judas é de um livro de um capítulo só, que antecede o livro do Apocalipse, é irmão do próprio Senhor. Então, Jesus tinha um irmão... Era um dos irmãos de Jesus. Jesus tinha um meio-irmão, na verdade era só filho de Maria com José, cujo nome era Judas. Então, o nome Judas era tão popular que Jesus tinha um irmão cujo nome era Judas. Tá vendo aí? Então, era um nome bastante comum naquela época. Mas a partir do momento que Judas ou Iscariotes, sempre nós temos que colocar essa definição posterior para poder nós identificarmos. E Iscariotes, o que significa Iscariotes? Existe uma dúvida muito grande, Existem duas vertentes para poder explicar por que Judas era chamado de Iscariotes. Primeiro, alguns dizem que havia um movimento, chamado de sicários. E os sicários, eles eram assassinos, pessoas revolucionárias ligadas ao movimento libertário que queria livrar politicamente a Judéia, do domínio romano. Então eles eram assassinos, eram pessoas de má índole. Outros dizem que Iscariotes tem a origem em Cariote, que era uma região da Judéia. Então não se sabe ao certo o significado de Judas Iscariotes. Não fica muito claro. Não fica muito claro se ele pertencia a esse grupo libertário, chamado de sicários, ou se ele era de Cariote, uma região da Judéia. Não se sabe ao certo. O que se sabe ao certo é que o Iscariotes
o distingue, né? O diferencia dos demais Judas do Novo Testamento. Verdade. Pastor Marco, ele era judeu, Judas? Sim, ele era da região da Judéia. Da Judéia. Me diga uma coisa, já existia a profecia acerca daquele que trairia Jesus, né? Mas, precisamente, biblicamente, teria que ser Judas o traidor? Olha, como você bem disse, a Bíblia já antecipa esse fato, tanto no Salmo 49, também no Salmo 22, né? Nós encontramos referências bíblicas já definindo que na trajetória do Messias haveria um traidor. A Bíblia não define especificamente quem, o nome, né? A pessoa. Poderia ser qualquer um. Poderia ser qualquer um dos 12? Poderia ser qualquer um dos 12. Na minha concepção, na minha ótica de ver, a predestinação de Deus e a eleição de Deus, poderia ser qualquer um, entendeu? Desde que cumprisse todos os pré-requisitos estabelecidos dentro da palavra. Tinha que ser um dos 12, tinha que estar dentro do quadro íntimo de amigos de Jesus, que estava com ele, e também ele tinha que preencher um requisito importante, que a gente pode até, talvez vamos falar mais a fundo sobre esse requisito, que era o filho da perdição, né? Ou seja, uma pessoa que não nasceu de novo, que não passou pelo processo da regeneração. Eu creio que poderia ser qualquer outra pessoa, tanto quanto Pedro, tanto quanto João, tanto quanto qualquer outro discípulo ou apóstolo que esteve ao lado de Jesus. Não precisava ser necessariamente o Judas. Eu creio que Deus não apontou o dedo para ele e disse: você vai ser o traidor. Dentro da soberania de Deus e do livre-arbítrio, as coisas são balanceadas. É claro que existem vertentes teológicas que puxam mais para um lado, outro puxa mais para o outro. Eu prefiro ficar no fiel da balança, no centro. Eu prefiro equilibrar soberania de Deus e livre-arbítrio. A escolha do homem. Elas coexistem e atuam simultaneamente ao mesmo tempo. É claro que existe a vertente calvinista, fatalista, radical, que Deus predestinou tanto para o inferno quanto para o céu e já predestinou eleitos, né? Todos os atos e ações livres dos seres humanos. Também não vou radicalizar para o lado do arminianismo. Eu creio que tanto Armínio quanto Calvino eram teólogos de um olho só, olhava para uma só vertente, só para um lado, mas eu creio que quando o assunto é soberania divina e livre-arbítrio, eu creio que elas coexistem e cooperam dentro de uma mesma esfera sem precisar radicalizar. Muito bem. Meu amigo pastor Marco, então no caso, o senhor não acredita que Judas seria predestinado a ser o traidor? Não. Não. Dentro dessa visão. O traidor, né? O traidor estava predestinado. Agora quem... Não necessariamente Judas. A traição ela já então, no caso, Judas tinha a opção de não ser o traidor. Sim. E o que levou ele a ser o traidor? Bem... Na sua ótica, na sua visão. Olha, analisando a vida de Judas, lendo os evangelhos, nós percebemos que Judas nunca desenvolveu um relacionamento próximo de Jesus. Você nunca vê nos evangelhos nenhuma menção de louvor de Judas a Jesus. Você não vê nenhum esboço de reação, tipo, mestre, eu te amo, eu te adoro, como Pedro, como João. Até Tomé, que por mais que quando foi para seja Betânia, incrédulo, né, ele teve um momento dele lá. Mas todos esses apóstolos, na sua maioria, eles tiveram um momento de intimidade com Jesus. E em todo esse período, nós não encontramos nenhuma demonstração de amor, de uma declaração de Judas. Toda declaração que a Bíblia fala sobre ele é de frieza. É um camarada extremamente calculista, um tanto distante, interesseiro, porque ele via em Jesus não um salvador, mas um revolucionário político. Eu creio que a maior razão pela qual... Talvez fosse lutar por uma causa que ele acreditava, correta, né? Isso pode até agregar no sentido de que ele realmente era um sicário, né? O Iscariotes, ele era um sicário, porque ele fazia parte de um movimento libertário. Ele via em Jesus apenas um mestre. A única declaração de Judas a Jesus é Rabi.
mestre. Só mestre, professor. Judas via Jesus apenas como um mestre. Não chamava de Senhor. De Senhor. Nós não encontramos nenhuma declaração de Judas chamando Jesus de Senhor. Encontramos Pedro dizendo que ele era Senhor, João dizendo que ele era Senhor, mas Judas, nós não encontramos ele chamando Jesus de Senhor. Pastor Marco, quando aquela mulher foi ungir Jesus, que ela derramou um unguento sobre Jesus, a Bíblia diz que Judas ficou revoltado com aquela situação. E ele disse assim, para que tanto desperdício? Poderia muito bem pegar isso aí e vender e dar aos pobres. Aí o texto bíblico vai dizer assim, ele não disse isso porque ele realmente se preocupava. Porque se importava com os pobres. Porque ele era ladrão. Jesus sabia quem era Judas. Porque Jesus não chegou e disse, cara, tu tá andando comigo e fazendo coisa errada. Será, pastor Marco, que Jesus deu a oportunidade de Judas mudar, olhando para o exemplo e para aquilo que ele ensinava? Sim, isso reforça o fato de que Jesus sempre esteve ao lado de Judas, escolheu, deu o privilégio, né, de ser apóstolo, de viajar cotidianamente com Jesus, dioturnamente estar com ele. Tinha gente melhor do que Judas? Era alguém de confiança que alguém de guardava confiança, o dinheiro, né? que trabalhava na área da tesouraria, precisava ser alguém de muita confiança. Mas ele era um camarada extremamente interesseiro. Ele não via Jesus como salvador da sua vida. Na verdade, Judas, ele nunca nasceu de novo. Porque a Bíblia diz que ele era o filho da perdição. Então, Judas nunca nasceu de novo. Esse termo, aquela filho declaração, da perdição, sim. Aquela declaração que Jesus disse, na verdade vocês não são 12, né? Qual é o texto aí? Vou fazer questão de ler aqui, para os nossos irmãos que estão acompanhando. Leia o texto para a gente fazer. João capítulo 6, versículo 70. Então respondeu, não fui eu que escolhi os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Veja só, o que Jesus Cristo disse? Todavia, um de vocês é um diabo. Não é o diabo, não é um diabo. A palavra diabo significa inimigo, né? Aquele que luta contra a causa de Deus. Jesus está dizendo do verbo que? Ser. Então, Judas nunca passou pelo processo do novo nascimento. Ele sempre era o velho homem. Ele estava naquele contexto. Estava naquele contexto de milagre, de dons, de operação de curas. Judas fez tudo isso, mas ele ainda era diabo. Ele não passou pelo processo da transformação. Ele tinha dom, tinha poder, tinha status, tinha cargo. O apostolado estava no meio dos 70 lá. Estava no meio dos 70, foi para o grupo dos 12, mas ele ainda era. Jesus disse que ele é do ser, do existir. Então, no fundo, na sua essência, ele nunca passou pelo processo do novo nascimento. Pedro negou Jesus? Negou, mas Pedro nasceu de novo. Pedro já era de Cristo. Tanto é que ele se arrepende, ele é diferente de Judas. Judas não se arrepende, ele cria remorso. Uma coisa é você doer a consciência e continuar fazendo a mesma coisa. Arrependimento é mudança de atitude, é você recuar, é retroceder, né? Ele nunca nasceu de novo. E na sua pergunta, o que significa filho da perdição? Isso na verdade é um hebraísmo, né? O que é hebraísmo? São características particulares do hebraico, né? E uma característica do hebraico é você dizer que a pessoa é filho de alguma coisa que lhe caracteriza. Por exemplo, se você é sábio, você é filho da sabedoria. Se é rebelde, é filho de rebeldia ou filho de Belial. No caso, Judas, ele era filho da perdição porque ele nunca havia se convertido de verdade. Ele estava perdido. Andando com Jesus, mas perdido. Nunca tinha achado o caminho. João 14,6, quando Jesus disse, eu sou o caminho, parece que ele não estava lá para ouvir esse sermão de Jesus. Muito bem. Pastor Marco, e a Bíblia diz que quando Jesus foi celebrar ali a ceia, que ele declara que um dos 12 ia trair, e a Bíblia diz que os discípulos ficam dizendo ali, cada um usando ali de alguma forma, dizendo que não seria eles o traidor, e alguém faz a pergunta para o discípulo amado que estava próximo de Jesus. Pergunta para o mestre quem é. Aí Jesus diz assim, aquele que põe a mão comigo no prato, se eu não me engano. E era Judas. E a Bíblia diz assim, que quando Jesus disse isso, está escrito assim,
E então Satanás entrou em Judas. Ali não foi simplesmente um dos demônios, o próprio diabo entrou em Judas. E Jesus, olhando para o diabo ali através de Judas, porque Jesus sabia, ele disse: o que tem de fazer, faze depressa. Quer dizer que depois disso tudo que o senhor falou, contextualizou quem ele era, interesses próprios, ele andou com o mestre, mas mesmo assim continuou sendo filho da perdição. Isso foi uma espécie de brecha que Judas deixou para que o diabo, através dele, se cumprisse aquela profecia, que ele seria o filho da perdição. Sim, o pecado ele dá legalidade para o diabo. Judas esteve com Jesus o tempo todo, mas nunca nasceu de novo, nunca se converteu e continuou na prática do pecado, roubando. Eu fico pensando aqui, pastor Marco, o que passou na cabeça de Judas quando ele decidiu vender Jesus pelas 30 moedas de prata? Vamos aqui tentar entender o que tinha na cabeça de Judas. Eu vou vender e de alguma forma Jesus não vai se entregar. Porque depois que ele vê que Jesus se entrega, ele se arrepende amargamente. Como na maioria dos discípulos, e na verdade todos os apóstolos, Judas se decepcionou com Jesus. Por quê? Porque ele descobriu que Jesus não era quem ele pensava, né? E a maioria dos discípulos e a maioria do povo de Jerusalém naquela época esperava que Jesus fosse o Cristo político, né? O rei que iria libertar somente Israel do domínio do imperador romano. E eles se decepcionaram com Jesus. Mesmo depois da ressurreição de Jesus, lá em Atos capítulo 1, versículo 6, eles perguntam: Senhor, quando vai restaurar o reino em Israel? Ele diz: não, com relação às estações e o tempo, deixa com o Pai. Eu já estabeleci. A minha preocupação com vocês é ir pregar o evangelho e ser testemunha. Ok. Judas, ele se decepcionou, porque ele imaginava que Jesus era outra pessoa. Quando ele descobriu que Jesus não era quem ele pensava, ele estava procurando um meio para entregar. 30 moedas de prata é pouco dinheiro. Não chega a ser o valor de um escravo, porque um escravo valia 50 moedas de prata. Então Judas pegou aí uma bagatela menos do que um valor de um escravo. É pouco dinheiro, né? Era muito pouco, porque diante da quebra de confiança, o camarada entregar o seu amigo por 30 moedas de prata, isso significa que ele não 3 dava... anos ali acompanhando, vendo tudo que Jesus Isso significa, fez. pastor William, que ele não dava nenhum valor para Jesus. Se Jesus fosse caro para Judas, ele dizia: rapaz, eu entrego ele, mas o valor tem que ser maior, porque é muito caro. Jesus é muito caro para mim, mas para Judas, Jesus não valia um escravo. Ele viu que a pecadora derramou lá um unguento caríssimo. Caríssimo. Né? Veja, bem Um lembrado, o senhor aí, fez aí um paralelo bem interessante. A pecadora pegou um unguento caríssimo. Judas, 30 moedas de prata. Que valor você está dando para Jesus? Ele não, para Jesus, quer dizer, para Judas, Jesus não valia absolutamente nada. Valia menos do que um escravo, 30 moedas de prata. Pastor Marco, Mateus 26, 24 diz assim: o Filho do Homem vai, como de fato está escrito a respeito dele. Mas ai daquele que trair o Filho do Homem, melhor lhe seria jamais haver nascido. Judas foi para o inferno, pastor Marco? Sim. Eu sei que não é fácil você fazer uma declaração dessa, né? Não é pelo simples fato dele ter traído Jesus. Esse ai que Jesus... Né? Ai. Judas não foi para o inferno pelo simples fato de ter traído Jesus. Pedro também poderia ter ido para o inferno pelo fato de ter negado Jesus. Né? A questão é, ele não se arrependeu. A Bíblia diz que quando ele entregou Jesus, ele saiu e chorou amargamente. Mas ele não se arrepende, ele não muda. Ali foi remorso, atitude. Peso na consciência. Apenas um peso na consciência, apenas uma simples acusação. Mas ele não mudou o seu comportamento. O arrependimento é diferente do remorso. Né? O arrependimento ele faz você voltar atrás, como Zaqueu, né? Você se arrepende, pede perdão, mas ele não se achou digno de ser perdoado pelo pecado que ele havia cometido. Então é só remorso. É uma mistura de egoísmo com culpa, remorso, peso na consciência. Teve a grande oportunidade da vida dele de ser um grande homem,
mas ele não De consegue... entrar para a história e fazer história. Exatamente, mas ele não consegue voltar atrás. Esse ai de Jesus reflete muito sobre a forma como ele morreu e também para o seu destino eterno, O fim né? decadente, né? O fim decadente. Por que Judas foi para o inferno? Porque traiu? Não necessariamente por isso. Não somente. Não somente por isso. Porque Pedro também poderia ter ido. Negou, se não se arrependesse, ele E ia. Tomé duvidou, né? Tomé duvidou. Então, Judas não foi o maior pecador da história da humanidade. Teve gente que fez coisa pior, né? A questão é que ele não voltou atrás. Ele não voltou atrás. Se ele tivesse voltado atrás, obviamente, ele teria um outro fim. Mas a questão é que ele era o filho da perdição. Por que Judas não foi salvo? Porque ele era o filho da perdição. Ele tirou a própria vida, ele se matou, ele não se arrependeu, não voltou atrás. Ele se autocondenou. Se autocondenou. Não foi exatamente por causa da traição, porque, convenhamos aqui, quantas pessoas não traem Jesus diariamente? Todos os dias, todos os horas. dias. 30 moedas de prata é caro. É muito valor para gente que traz Jesus por menos coisas por aí, hoje em dia. Verdade. Pastor Marco, dentro das nossas igrejas, existe Judas? Olha, infelizmente, muitas pessoas acabam trocando Jesus, como eu disse aqui há uns segundos atrás, por menos coisas. 30 moedas de prata pelo menos deu para comprar um terreno, né? E pessoas que hoje em dia trocam Jesus por bagatelas, Bebida? uma dosezinha, 15 minutos de prazer, uma noite numa balada, né, uma aventura sexual perigosa. Pessoas que acabam traindo Jesus. Vende seus princípios. Vende seus princípios. E eu não quero ser advogado de Judas aqui, mas tem gente pior do que ele. Tem gente pior do que ele. Porque Judas, embora tenha vendido Jesus, mas não ficou com dinheiro. Verdade. E tem gente que continua com dinheiro, não larga o dinheiro por nada. Traz Jesus e ainda usa o dinheiro. Judas teve pelo menos a humildade de voltar atrás e devolver o dinheiro. Não quero. Não quero, não sou digno de usar esse dinheiro. Mas tem gente que traz Jesus e ainda usa o dinheiro. Não devolve o dinheiro. Pior do que Judas. Pior do que Judas. A gente, é claro, crucifica, foi um personagem negativo na história de Jesus, mas tem gente muito pior, fazendo coisas muito piores. O espírito de Judas ainda atua hoje em muitas igrejas. Pessoas que traem Jesus com muita facilidade. Por exemplo, nós passamos por uma pandemia. Pessoas que largaram a igreja porque as portas do templo estavam fechadas. Simplesmente deixaram de congregar e o culto voltou, o culto público voltou. E a pessoa não voltou. E a pessoa não voltou. Continua dentro de casa. Quer dizer, dentro de casa, mas no mundo. Se perdeu. Se perdeu dentro de casa. Não voltou mais para a igreja. Trocou Jesus. Não soube aproveitar esse momento. Porque muitas pessoas, pastor Marco, aproveitaram bem esse momento. Não estou podendo congregar, mas eu vou estudar mais a Bíblia. Estudar mais, orar. Eu vou melhorar meu relacionamento com Deus. E em contrapartida, outros morreram espiritualmente. O verdadeiro cristão, o que nasceu de novo, ele sobrevive a toda e qualquer circunstância. Judas, embora corria sério risco de vida de andar ao lado de Jesus, mas o risco de vida dele em nada se compara aos irmãos do primeiro século, da igreja primitiva, onde a perseguição era mais abrangente, mais extensa, onde muita gente morreu. E hoje nós não temos esse risco de vida de Judas, nem dos cristãos do primeiro século, e pessoas estão largando Jesus por causa de uma pandemia. Tudo que é gosto, né? Igreja para todo lado, para todo tipo, a gosto do freguês, e as pessoas estão aí levando a vida espiritual como se fosse uma coisa banal, sendo, né? um Esaú, pegando as coisas espirituais e tratando sem nenhuma responsabilidade com Deus, banalizando as coisas espirituais. Pastor Marco, nosso bate-papo aqui tá muito bom e eu sei que muita gente vai ser edificada através dessa conversa. 2 perguntas aqui para a gente finalizar, meu pastor. A primeira pergunta: existem correntes teológicas que dizem que Judas não se suicidou. Né? O que o pastor Marco diz, biblicamente falando?
Bem, nós temos dois textos, que é Mateus capítulo 27 e Atos, né, capítulo 1. Mateus diz que ele saiu e foi enforcar-se, né? Bem claro, né? Bem claro. Mateus diz de forma bem clara que ele saiu e foi enforcar-se. Então é suicídio, obviamente. Atos capítulo 1 diz que as suas entranhas, né, se rebentou e precipitou-se no terreno, e as suas entranhas foram expostas. Obviamente, um texto aqui complementa o outro. Mateus diz que ele se enforcou. Lucas, em Atos, diz que, com o passar do tempo, a corda apodreceu, o corpo ficou inchado, caiu e o corpo, obviamente putrefato, ele tem maior facilidade de se romper, né? Uma pessoa caindo, tropeçando, não tem condições, né, força física para causar esse rompimento do corpo. Então, um texto complementando o outro. Em Mateus ele se enforca, Lucas o texto apodrece e cai e se rompe. As consequências, né? As consequências. Eu prefiro ficar com essa fonte mais digna da Bíblia, porque tanto Mateus quanto Lucas dá a entender que de tem fato respaldo, né? ele foi um suicídio, né? Foi um suicídio. E talvez se ele não se suicidasse, o resto dos discípulos matariam ele, né? Pelo que ele fez, né? Pelo que ele fez, possivelmente ele não teria. A gente observa que o peso na consciência foi tão grande que ele, a única opção que ele teve para ele foi tirar a sua própria vida. Infelizmente. Ele poderia voltar atrás? Poderia. Mas o remorso... Já existia uma profecia, né? Acerca do traidor. Sim. Né? Melhor nem seria ter nascido. Então as consequências automaticamente, mas a gente sabe que tudo é escolha. Então, para a gente finalizar aqui, meu pastor, fazendo aqui uma espécie de síntese, Judas, ele não foi predestinado a ser o traidor, as suas escolhas, ele se enquadrou nesse perfil lá do filho da perdição. Sim. Ele não passou pelo novo nascimento. Felizmente, ele não aproveitou a oportunidade que ele teve ao lado de Jesus, né? A Bíblia chama ele de ladrão. Então a gente observa que era alguém que estava ali perto de Jesus, mas com outros interesses. Igual muita gente vem para a igreja com outros interesses. E pastor Marco, eu queria que o senhor olhasse para aquela câmera ali e desse uma palavra de Deus para aquelas pessoas que, assim como Judas, está tendo o privilégio, Judas e todos os apóstolos, de andar com Jesus, de servir a Jesus, mas estão brincando. Não entenderam ainda o propósito real do Evangelho. E eu queria agora que o senhor fosse boca de Deus para essas pessoas aqui, no nome de Jesus. Bem, eu quero chamar a atenção dos ouvintes nesse momento, porque a trágica história de Judas, ela nos traz importantes lições. Primeiro, não adianta ter dom, ter posição e não ter caráter, porque Judas tinha tudo isso. Judas era apóstolo, tinha posição, a mais alta patente, que é apóstolo, esteve ao lado de Jesus, teve dons espirituais, operou milagres, Jesus deu autoridade para ele, lá em Mateus capítulo 10, vá, cure os enfermos, expulse os demônios, ele fez tudo isso, porém, ele não tinha caráter, não nasceu de novo. Melhor do que ter dom é ter o fruto do Espírito. Melhor do que ser pregador, ter posição, ter cargos na igreja, é você ser nascido de novo, da água do Espírito. Dom não é atributo, ou melhor, dom não é certificado de espiritualidade. O maior certificado de espiritualidade, o maior atestado que você é filho de Deus, são as suas atitudes, são os seus comportamentos. Judas nos ensina que você pode congregar com o melhor pastor, com o melhor pregador, com o melhor ensinador. Judas teve tudo do bom e do melhor, mas tinha uma vida completamente desregrada. Não adianta você congregar na melhor igreja, não adianta você ter o melhor pastor, não adianta você conviver com a vida diariamente, mas não desfrutar dela. É ser o irmão do filho pródigo, mora na casa do pai, mas não é filho. Não aproveita daquilo que o pai proporciona. Está dentro da casa do pai,
mas não sabe o que o pai tem, não desfruta da intimidade com o pai. É apenas alguém que está ali dentro da igreja, faz parte da obra de Deus, mas não conhece o Deus da obra. São pessoas que vivem dentro de um ativismo religioso. Judas era religioso. Vivem dentro dessa atmosfera de culto, de ensaio, de vocal, de coral, que prega, que canta, que evangeliza, que tem dons, expulsa demônios, mas naquele dia vão chegar lá e dizer: Senhor, em teu nome eu preguei, expulsei demônio, fiz milagre, fiz tudo isso, ressuscitei mortos, e terão um sonoro não da boca de Jesus. Eu não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno, eu não vos conheço. Essa é a mensagem que eu tenho de Deus para a sua vida, e que você não apenas vive dentro desse ativismo religioso nas igrejas, sem desenvolver um relacionamento sincero, íntimo com Deus. Assim como Judas, infelizmente muita gente está valorizando mais cargos, posições, consagrações, títulos, mas não estão vivenciando a intimidade com o Deus da obra, mas apenas na obra de Deus. Meu amigo, pastor Marco, que Deus continue abençoando sua vida. Eu creio que foi bem esclarecedor tudo que a gente conversou aqui. Muita gente será edificada, muita gente vai tirar suas dúvidas, e eu somente quero louvar a Deus por sua vida, por aceitar o nosso convite, estar participando desse podcast e falando acerca de Judas. Foi muito esclarecedor. Deus continue abençoando a sua vida e seu ministério. E eu queria aqui que o pastor Marco fizesse as considerações finais. O senhor pode dar sua rede social para as pessoas lhe acompanhar. Sim. Pregador do Evangelho, tem um ministério e com certeza muitas pessoas irão lhe acompanhar. Então, primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade e pelo privilégio de estar participando aqui do seu podcast. Muito honrado mesmo. Prazer é nosso. Pelo convite, né? E desejo muito sucesso. Que Deus continue abençoando e que esse podcast seja um canal de bênçãos aqui, tanto na cidade de Imperatriz como para o mundo inteiro, através das redes sociais, através da internet. Para quem deseja me acompanhar nas redes sociais, anote aí, o meu Instagram é @marcoslacerdaoficial. Você vai encontrar lá vários vídeos, vai acompanhar o nosso ministério, a nossa agenda. Sempre posto dicas para pregadores também lá. Sempre na semana eu coloco algumas dicas para você introduzir a mensagem, como pregar, erros que o pregador deve evitar. Então, é um Instagram não apenas para divulgação do ministério. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente fala disso aí, pastor. Não é apenas um Instagram para divulgar a agenda, foto, mas para abençoar os novos pregadores que estão iniciando. Amém? Obrigado. Deus abençoe, pastor. Amém, meu pastor. Disponha sempre do seu servo. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus continue abençoando a tua família. Grandemente eu quero orar, abençoando a tua casa no nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por esse momento, Senhor, pela vida do pastor Marco, por tudo aquilo que foi exposto aqui, meu Deus. Que muitas pessoas possam ser edificadas e que nós possamos valorizar a oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós de estar perto de Jesus, Pai. Continua abençoando a todos, que o teu reino venha sobre as nossas vidas e que a tua vontade seja a base das nossas decisões. Pai, continua nos abençoando, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.